pessoal, hoje vamos falar sobre Higher Education nos Estados Unidos, né, que é o ensino superior. Estou aqui com o grande parceiro da ETC, da Shorelight, Mabel e Thaís, para falarmos o máximo possível desse destino maravilhoso para fazer também, né, o ensino superior. Então vamos começar falando, Thaís, do sistema de educação nos Estados Unidos, que é bem diferente do nosso aqui, né? Então, vamos lá. Começando pelo high school, né, que é o ensino médio. Na verdade, o ensino médio nos Estados Unidos ele tem 4 anos, o que já muda da gente em relação aqui. As graduações funcionam de diversas formas, então eles têm os majors e os minors, especializações. Eles também trabalham com general education e quando a gente começa a falar disso, a galera se assusta. Porque aí começa a vir um monte de termo novo, um monte de coisa nova. Aí eu acho que seria interessante a Mabel complementar para falar direitinho como que é o sistema educacional e destrinchar para não ficar nenhuma dúvida. Na verdade, depois é o que você falou, né? High school 4 anos. Para o americano, ele vai considerar que os 3 anos de ensino médio aqui do Brasil, ele já tá ok, já pode ser aceito numa universidade. E aí, o que vem depois do ensino médio, que é o high school nos Estados Unidos? Eles têm as opções de fazer uma vocational institution ou um junior college, também conhecido como community college. Qual que é a diferença principal de um community college para uma universidade? Geralmente, community college são cursos que duram aí 2 anos, que no Brasil seria a mesma coisa que um curso no Senac, ou numa FATEC, ou numa ETEC. Voltado para o mercado de trabalho, né, para atuar de forma mais rápida mesmo, para aquele aluno que não pode ficar mais tempo. Depois que ele faz um community college, ele pode parar por aí, ou ele pode transferir para uma universidade para fazer os 2 últimos anos. Ou seja, ele começou a estudar, né, no community college ou no college, e aí ele decidiu que quer dar continuidade aos seus estudos. Ele não perdeu os 2 primeiros anos, não né? Perdeu. Pelo contrário, ele usa de crédito para dar continuidade ao seu estudo dentro da universidade. Community college é igual mandar matrícula para um curso de inglês. Tá aqui o meu nome, já tá aceito. Geralmente, né, as pessoas que têm o inglês também um pouco mais, né, mais baixo e também o aluno que ele tá mais preocupado com a adaptação lá, né? Ele fala, não, quero uma coisa que não seja tão puxada no primeiro momento. Enfim, a gente precisa realmente entender a realidade do aluno, os objetivos dele, pra gente direcionar, né, para a melhor opção. A gente tem como aceitar um aluno que não está com um nível de inglês ainda avançado. O aluno que tem inglês pré-intermediário, ele já pode ser aceito em qualquer uma das universidades da Shorelight. Isso, só que ele precisa de um tempo lá até para estudar, né, para melhorar ali o nível de inglês para então ele entrar na universidade. Só para explicar um pouquinho, né, porque existe o college e o community college. O community college são instituições que são bancadas pelo Estado, né, pelo governo. E os colleges, ele pode ser público ou pode ser privado também. Então tem essa diferença além né, da universidade. Mas no college, às vezes eles aceitam com um nível um pouco inferior de inglês para a entrada de uma universidade, por exemplo, tá? Mas não impede o aluno que quer estudar na universidade ter um nível de inglês mais baixo no momento da aplicação, porque ele vai ter tempo, né, vai ter um período aí para ele melhorar esse inglês, ou então chegar um pouquinho antes, né, estudar dentro do próprio campus ali que a escola, que a universidade oferece, para ele ficar pronto para quando as aulas começarem. Perfeito, então, a gente pode aceitar o aluno na universidade, ele vai estudar inglês já no campus, ele já vai morar na residência da universidade, já vai conhecer os outros alunos, vai comer no refeitório da universidade, mas ele vai ficar ali um trimestre aí estudando inglês, dependendo de se realmente ele ter evoluído e ele atingir a melhora que a gente espera, aí ele já tá lá dentro. Então o que é bacana, ele já sai aqui do Brasil com um visto já atrelado com a universidade. Ele não vai ter que voltar pro Brasil depois que estudar inglês e reaplicar para um visto e pagar de novo a passagem, não. E o legal também, Mabel, é que ele já tá ali né, se adaptando, então numa fase que é mais fácil, né? Porque o aprendizado do idioma, quando vai para a parte acadêmica mesmo das matérias, ele precisa já estar mais relaxado para até aproveitar mais, né? Então é até uma vantagem. Tem muita gente que fala assim, não, eu estou aplicando com 1 ano de antecedência, mas eu quero estudar aqui no Brasil. E a gente fala, ok, né? É uma opção. Mas
por que não estudar também, né, um pouquinho antes lá? Você já vai estar se adaptando com a cultura local, já fazendo amigos, com a própria estrutura da universidade. Sim. Porque quando a gente fala de universidade, é universidade com campus universitário, né? Uma mini cidade, né, que vive ali em função da universidade. Então, tudo isso para um estudante internacional faz parte da adaptação. E aí, quando você chega de uma forma mais tranquila, com certeza o primeiro semestre não vai ser tão... Não, e a gente abraça os alunos quando eles chegam, a gente vai buscar o aluno no aeroporto, tá lá já com um lanchinho, um carregador, já compartilha o hotspot para ele já poder mandar mensagem pros pais, cheguei, tá tudo bem, já tô com o time da universidade. A gente não tá vendendo só o curso, né? A gente tá vendendo uma experiência por completo. E é uma experiência de longo prazo, né? Então a gente precisa cuidar de todas as variáveis, né? A gente vai falar disso aí no final. Então, sobre o sistema educacional, né, americano, então ele tem a graduação ali na universidade de 4 anos, né? Isso. Dependendo do curso, depende, né? Pode variar um pouco mais e tal. Nos Estados Unidos, tanto a universidade pública quanto a privada, as duas são pagas. Mas existem aí algumas características que vão diferenciar uma da outra. Então, geralmente as universidades públicas são as universidades que são cidade universitária. O aluno vai ter acesso a todo tipo da cadeia de serviços, banco, mercado, loja, tudo que ele for precisar, ele consegue resolver ali dentro do campus. Geralmente as instituições públicas, elas têm um tuition um pouco menor comparado das privadas, mas em contrapartida, nas universidades privadas é onde a gente geralmente consegue maior desconto na bolsa de estudo. Então, no final, meio que fica ali entre elas por elas, né? As universidades privadas, geralmente os alunos têm uma experiência um pouco mais personalizada, então, geralmente numa pública pode ser que tenha 200, 300 alunos em sala de aula, muito dificilmente isso acontece numa privada, né? Então, ele consegue conhecer melhor os alunos, os outros professores, né? Além dos professores dele. E quem financia as universidades privadas geralmente são instituições privadas, até mesmo ex-alunos, e as públicas, quem financia é o governo. Então, a pública, ela tem uma tendência de receber um aluno que queira desenvolver a carreira acadêmica, de pesquisa, com os braços muito mais abertos. Ele vai ter muito mais facilidade em entrar na área de pesquisa numa instituição pública. O maior medo do adolescente quando vai concluir o 3º ano, muitos sabem, lógico, mas outros não sabem o que vão fazer, né? E aí é empurrado pela família, né? Não, você vai pra essa área, eu achei legal essa outra, mas na verdade às vezes não sabe de fato. Então o que acontece muito em índices altos de começar um curso aqui no Brasil, acaba, aí voltam 2 anos para recomeçar outro. O que os Estados Unidos sai na frente nesse quesito, que é você começa a fazer algumas matérias básicas para todos os cursos e dali você vai entendendo de fato o que você gosta, o que você não gosta, para você seguir e concluir dali. Vamos falar sobre isso, que isso é um ponto muito importante na educação aí americana. Geralmente, como que acontece? Nos Estados Unidos, o aluno ele só tem que declarar a área que ele quer estudar ao final do 2º ano. Então, entre o 1º e o 2º ano, o aluno ele tem essa oportunidade de navegar, de repente, em áreas diferentes, e aí no final do 2º ano ele vai decidir pela experiência própria qual é a área que ele se identifica mais. Às vezes a gente acha, nossa, eu quero ser advogado. Você chega numa aula de direito e fala, gente, o que eu tô fazendo aqui? Quero sumir. Não me adaptei a esse tipo, né, de rotina de estudo, enfim. Então, geralmente as universidades vão determinar um número de créditos. Geralmente, vou dar mais uma ideia geral, tá? São 120 créditos. Por que eu falo que é mais ou menos? Porque dependendo da universidade do curso, pode ser 117 ou 121. Então, vamos generalizar, 120 créditos. E a média que a gente espera é que um ano acadêmico, que são compostos aí por 2 semestres, ele vai fazer 15 créditos por semestre. Então, em um ano, ele completa 30 créditos, consequentemente, aí em 4 anos, ele completou 120 créditos. Mas, afinal, o que é um crédito? Crédito, ele é uma forma que a universidade vai medir a carga horária de cada matéria que ele estudou por semestre. Então, geralmente, cada matéria, ela pode valer 3 créditos ou 4 créditos. Por exemplo, História, 3 créditos. Álgebra avançada, 4. Física do átomo, 4.
Public Speaking, 3. Então, geralmente elas valem ou 3 ou 4 créditos. E a média aí que uma matéria que vale 3 créditos é que o aluno estudou 45 horas daquela matéria ao longo do semestre. Muita informação, eu sei. A gente está aqui para esclarecer exatamente para o nosso, nosso seguidor aí, nosso cliente entender melhor. Mas complementando o que a Mabel disse, que eu acho muito interessante, é que as nossas universidades eles têm um apoio para o estudante internacional não ficar perdido, tá? Porque a gente sabe que é muita coisa, você vai pesquisar, você vai ouvir muita coisa diferente, e o que acontece? Cada universidade vai ter um advisor, que ele vai falar individualmente com o aluno, sentar e falar, por que você quer fazer veterinária? Ah, então tá bom, vamos começar agora. Então veterinária você vai precisar desse curso e para você seguir carreira a partir quando você for declarar o seu major no 3º ano, que é no final do 2º, você já vai estar aí preparada para seguir adiante, talvez procurar um estágio. Então desde o momento de buscar no aeroporto, que a Mabel disse, a gente acompanha o aluno desde a escolha das matérias, estágio, formação e buscar emprego e tudo mais. Ao longo dos 4 anos, Exato. Né, Thaís? Então, dentro desses 120 créditos, que a gente sabe que geralmente o aluno leva 4 anos para complementar, tem lá o breakdown, né? Então, geralmente dos 120 créditos, 30 créditos tem que ser de matérias de General Education. Então, independente se o aluno vai seguir uma carreira dentro da humanas ou da exatas, todo mundo vai ter que fazer pelo menos uma matéria de ciências. Aí pode ser uma química, biologia marinha, física, pelo menos uma matéria de ciências sociais, que aí pode ser política, história, antropologia. Todo mundo faz matemática, todo mundo tem que fazer PD, que é Personal Development. É aí que entram as matérias do tipo Public Speaking, oratória. Ou seja, qualquer profissão tem que falar, vai ter que saber falar em público, né? Vai ter que se relacionar, enfim. Então são matérias que realmente, às vezes aqui no Brasil a gente só tem para áreas, né, mais específicas, mas que é comum a todo mundo, né? O engenheiro ele precisa fazer uma apresentação de um projeto ou até mesmo para um cliente, né, uma apresentação. Então ele precisa ter esse conhecimento pelo menos básico ali para se mostrar mais profissional. Administração, engenharia que a gente falou, contabilidade, artes, né, teatro, cinema, isso a gente com certeza tem para oferecer. Mas a pergunta que sempre fazem, medicina e direito. E aí, como é que funciona nesse caso? Bom, medicina e direito nos Estados Unidos é algo completamente diferente do que aqui no Brasil. Então, os dois, na verdade, são uma pós-graduação, tá? Então, você, diferente daqui do Brasil, que a gente tem uma graduação... Você já entra na faculdade, né, de medicina ou de direito. Mas justamente por tudo que a gente falou antes. Porque o aluno tem que... eles acreditam que no 3º ano o aluno vai ter a certeza, né? Então, como eles querem realmente que medicina e direito, que são instituições que sempre têm um renome muito grande lá nos Estados Unidos, eles vão estudar 100% para isso. Então, tem que ser uma pós-graduação, tá? Então, o aluno ele se forma numa graduação relacionada às áreas. Então, medicina ele faria algo relacionado às ciências, pode ser ciência forênsica, pode ser biologia, pode ser anatomia, tem várias formações que ele pode seguir. E direito ele pode seguir fazendo filosofia ou outros cursos que são relacionados. E aí ele faz as especializações, pós-graduações e tudo mais. Mas o que é bacana da gente saber é que nos Estados Unidos, o aluno não necessariamente ele tem que se formar na medical school e depois fazer a residência para de repente trabalhar numa área médica. Porque às vezes ele quer trabalhar na área médica, mas ele não quer ter que tirar um tumor ou ter que trabalhar numa clínica para dar uma notícia ruim para uma família. Às vezes ele quer ser a pessoa ali atrás do microscópio, né? Laboratório. Né? Então, esse aluno que queira seguir uma profissão dentro da área médica que não seja de fato clínica, ele pode fazer uma graduação. A gente tem um caso bem bacana de um aluno que ele acabou de fazer a graduação conosco e agora ele vai entrar no mestrado para desenvolver ferramentas de exames por diagnóstico. Ele não teve que fazer a medical school e nem a residência
para entrar nessa área mais de pesquisa. Então esse também é aqui no Brasil ele provavelmente teria que ter se formado na faculdade de medicina para depois entrar na área da pesquisa. E geralmente os alunos perguntam, Mabel, mas eu me formei em Direito aqui no Brasil, eu já tirei a minha OAB, posso fazer um mestrado e advogar lá? Não necessariamente. Então a gente ajuda muito aluno que já é advogado, que já tem a OAB, e eles vão fazer o quê? Uma pós ou um mestrado na área de direito, mas não necessariamente eles vão poder advogar lá, eles têm a OAB é válida no Brasil. Então ele pode voltar para o Brasil e ele vai ser um profissional com um super diferencial no mercado, né? Ele vai ser um advogado que advoga no Brasil, mas que tem aí uma pós, um mestrado de uma universidade americana. É bem disponível. Acho que isso é algo que todo mundo pergunta, né? Vou poder atuar na área, tanto para medicina quanto para direito? E a resposta é não. Normalmente não. Então, direito às vezes tem alguma certificação, alguma convalidação que você pode fazer. Por exemplo, você passando no Bar Exam, fazendo todo o processo que a Mabel explicou, você pode atuar na área. Medicina, por exemplo, se você se formou nos Estados Unidos, você não vai poder atuar na área no Brasil. Então tem que só tomar cuidado com isso. Isso é algo muito importante. Que tem que ser decisivo, né? Fiz a medical school, vou atuar onde? Nos Estados Unidos, vai ser onde você vai poder atuar. E tem algum curso que quem é formado aqui em medicina consegue fazer lá fora, na área de medicina, que é formado em medicina aqui, né? Quer fazer alguma coisa que seja mais internacional ou não? A gente tem bastantes mestrados na área da saúde bem legal. Então, se de repente é um aluno que está mais focado em uma especialização específica dentro da área radiologia dele, você vai lá e faz ali uma pós, 1 ano e meio, 2, e aí pode aplicar todo o conhecimento que você adquiriu nos Estados Unidos aqui no Brasil. Permissão de trabalho, né? Pode trabalhar enquanto estuda, durante a graduação? Pode. Vai trabalhar até 20 horas semanais, né? Isso durante a época do que está estudando. E nas férias, full time, né? Exato. Sem restrição de hora. Então, isso é um ponto positivo. Desde que seja dentro do campus universitário, né? Isso. Então, isso é uma coisa muito importante. A gente falou lá no início que as universidades, elas são públicas, né? Enfim, elas têm uma estrutura muito grande. Então tem lavanderia, tem academia, tem Starbucks, tem mercado próprio, alguma delas. Farmácia, nossa. O próprio refeitório já é uma praça de alimentação. Então, assim, existem muitas opções de emprego. Geralmente eles contratam os próprios alunos, né? Tem. Mas a gente não pode garantir que ele vai conseguir o trabalho. Por 2 motivos. Um, porque depende dele, né? De convencer ali o chefe para entrevista de emprego. E segundo, porque a forma de ensino lá é muito diferente do que a gente também está acostumado no Brasil, né? Nós brasileiros, a gente senta na sala de aula, o professor vai lá e passa o conteúdo. Você vai para casa, estuda, tem gente que nem precisa estudar, né? Que acha que aquilo foi suficiente e daqui a pouco você está fazendo a prova, passou, não passou. É assim, pelo menos na minha época era assim. Eu não sei se aqui já tem mudado essa forma de ensino, mas até onde eu sei é dessa forma. Lá fora não, né? Você tem que fazer muito mais estudo em casa, né? Fora de sala de aula. E nas salas ali, o dia a dia, a rotina vai ser muito mais de debate, né? De complemento de informação. Então, muitas vezes o aluno também tem que pensar nisso. Pô, se eu tô ali com o meu dinheiro contado, que eu preciso realmente trabalhar para me bancar, é uma coisa que a gente precisa ver com muito cuidado, porque não necessariamente você vai ter condições para isso, né? Então, o aluno que vai para os Estados Unidos, ele precisa ter essa consciência de que ele só vai poder trabalhar no seu ambiente acadêmico, né? Na sua estrutura ali da universidade, do campus. E, uma vez tendo a oportunidade, ele vai ter condições, né, de estudar. E aí, depois, o aluno conclui. Como é que acontece com o estudante internacional? Porque com o americano não sabe, né? Chegou, agora é hora de trabalhar. Mas como é que funciona para o estudante americano? Ou estrangeiro, né? O brasileiro, no caso. Existem 2 programas, né, de trabalho para estudantes internacionais. Existe o CPT, que ele é feito durante o curso, que é os estágios, que a Mabel estava falando. Então, para você ter ideia de uma das nossas parceiras, a gente tem a UCF, que é em Orlando, e Orlando é a capital número 1 de turismo do mundo. Então tem galera, que eu sou formada em turismo, então sempre puxo pra essa área. Então a galera de turismo tá fazendo estágio na Marriott, que é a maior rede de hotéis do mundo. E a galera de gastronomia
faz o trabalho no campus meio período durante o primeiro e segundo ano, tá trabalhando na cafeteria, aliás, a galera de gastronomia manda muito bem, e depois eles vão trabalhar em restaurantes renomados, com estrelas Michelin e tudo mais. Então, os Estados Unidos, ele te permite e te ajuda a sonhar grande. Então, tem gente, por exemplo, na UCF justamente, que eles fazem engenharia que faz projeto de montanha-russa pra Disney. Então, é esse tipo de estágio que você vai ter durante o seu CPT, que é o Career Practical Training, tá? E depois, a gente entra pro OPT, que é o Optional Practical Training, tá? O governo que, né, regulariza tudo. Exato. Então, não é uma opção de uma universidade, isso é uma coisa do governo. Do governo. Então, o OPT, ele existe duas modalidades. Ele tem a modalidade para todas as graduações e para as STEM, que eu acho que você já deve ter ouvido falar, que é Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática. Então, que são as áreas que eles estão, né, assim, exato. Acreditam, né, que tem muita demanda, então eles estão priorizando ainda mais essa área. Exato. E essa galera do STEM, eles mandam muito bem, porque no OPT você pode ficar 3 anos. Então, quando você faz uma graduação e se forma em alguma dessas áreas, então, por exemplo, a galera que fez engenharia mecânica está fazendo montanha-russa pra Disney, vai poder depois ficar 3 anos fazendo, se Deus quiser, o estágio da Disney. E o pessoal de gastronomia, turismo, outros cursos que não são nessa área de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, vai poder ficar até 1 ano. O que eu gosto sempre de falar, né, por exemplo, a gente tá vendo aí muitas pessoas formando aqui no Brasil, às vezes pessoas boas, né, e que não estão conseguindo emprego porque é uma questão muito mais da economia, uma questão, né, atual mesmo que o país se encontra. Mas lá fora, né, os Estados Unidos, no caso, ele tem uma estabilidade, por mais, né, que tem ano que, né, sobe, né, mas é uma economia que o pessoal brinca, né, comparado a gente, em 2050 não vai ter a economia que eles estão hoje, que estão dizendo que não estão tão boa. Então, assim, a parte, né, externa, que a gente costuma falar, que é o mercado, ele absorve, né, essa mão de obra. E um outro fator que eu acho que também é muito legal é que é um país de meritocracia. Se você é bom, se você, né, se dedica, tal, eles querem você lá dentro, né? Então, vai ter um empregador que vai depois bancar, né, o seu visto, ou vai ser disputado por alguns, porque a gente entende isso. Os bons alunos lá ficam. Se quiserem ficar, ficam, porque o país dá oportunidade e porque se ele se esforçou, se ele se deu o melhor e a gente tá por trás incentivando isso, né, com esse acompanhamento diário, falando, olha, estuda um pouco mais, né, puxa dali e tal, para exatamente ele ter um currículo bom no final e ele abrir portas, seja lá, seja aqui, seja em outro país, enfim. Os Estados Unidos é bom por isso, porque a economia é estável, a economia é boa e se você se deu bem ali, né, claro que vão ter várias oportunidades para você. Então, isso é bem bacana. Falando, né, da questão aí da meritocracia, da parte acadêmica mesmo do aluno, uma dúvida também que sempre falo. Existe bolsa né, para ser aplicado para um curso, porque a gente sabe que não é um investimento alto ou baixo, né? Um investimento realmente considerado, mas é a parte de bolsa. Existe bolsa, tem gente que fala, eu jogo futebol, né? Posso ir com bolsa? Como é que funciona essa questão de bolsa? Pode ir com bolsa. Porém, tem sempre um porém, que eles têm uma avaliação que chamamos de avaliação holística, tá? E o que isso quer dizer? Eles vão olhar para o indivíduo como um todo. Eles precisam de alunos destaques, alunos que vão acrescentar algo para o corpo de alunos que eles têm lá. Então, o que eles olham? Eles vão olhar as notas, eles vão olhar se fez coisas complementares, então o trabalho voluntário conta muito, se você fez algum curso diferencial, tipo, eu quero fazer engenharia, mas eu mando muito bem patinação artística, mas isso daqui no Brasil ia ser super irrelevante, e lá não é, porque eles vão, por exemplo, vamos supor que uma das universidades tem um grupo super forte de patinação artística, enfim, eles analisam tudo isso, tá? E é nessa parte que a gente entra no GPA, que o GPA, ele é o General Point Average, que seria uma média das suas notas, que é avaliado de 0 a 4. Aí o nosso é de 0 a 10, a galera fica, calma, como é que é feita essa conta? Olha, é meio complicada, o que a gente recomenda sempre, e sempre, é pedir o histórico escolar completo pra sua escola, instituição de ensino, porque eles já calculam isso pra você, tá? Quem faz esse trabalho sujo não é vocês, gente. Vocês não precisam se preocupar em calcular GPA. A gente faz todo esse trabalho aqui é a atrás, própria né? universidade. Então é só mandar o histórico
história escolar pra gente, a gente calcula o GPA do aluno. Às vezes, para uma universidade, o importante é a média geral. Para outras, eles preferem pegar as matérias mais difíceis e fazer média. Então, assim, vai depender de Não tem universidade. uma fórmula existe uma única, fórmula, né, universal. Cada universidade tem o seu peso e a sua medida. Exato. E nível de inglês, né? Então vai ser o GPA, que é a média de notas, atividades complementares, aí que entra mais a avaliação holística do aluno, que eles vão avaliar o aluno como um indivíduo e o que ele vai trazer de legal para aquela instituição. Até uma história de vida, né? Se tem alguma coisa, eles realmente analisam por completo, né, o aluno. Voltando aí para o esporte, existe essa coisa de esporte ou realmente você tem que ser... Existe, mas é a partir do segundo ano, tá? Porque o custo de ter um coach, um treinador viajando o mundo procurando talentos é muito alto. Então eles preferem normalmente no primeiro ano procurar alternativas como essa, oferecer bolsas por mérito, por notas, destaques acadêmicos, cursos e etc. E aí o aluno internacional chega lá no primeiro ano, faz os tryouts, que é para você fazer testes de qualificação para você entrar nos times, né? De tudo tem isso. Natação, futebol americano, futebol nosso, né? Que eles chamam de soccer e futebol. Né? Então, o futebol tradicional, corrida. Vôlei, exato. Tudo tem um tryout, que é o teste. Quando você é aprovado, se você é um aluno muito destaque naquele esporte em específico, aí é analisado a possibilidade de bolsa. Mas lembrando que as bolsas sempre são parciais. Dificilmente existem bolsas 100%. E outra coisa, e o aluno tem que ser bom aluno, né, academicamente falando, para realmente continuar recebendo a bolsa. Porque para eles não adianta simplesmente ter um bom jogador de futebol e as notas serem fracas, né? Então ele precisa estar ali, ó. Tem que ser um aluno completo. Isso. As bolsas, elas geralmente variam de 20% até 30%, 35%. Vai ser uma ajuda, então realmente, vai ser sempre, né? uma análise do perfil do aluno. E tem uma coisa bem importante, quanto maior a antecedência do aluno aplicar, maiores as chances dele conseguir um desconto maior, porque tudo sai de um budget anual da universidade. A gente está agora em agosto, para os alunos que queiram aplicar para agosto do ano que vem, tá super num good timing, apesar de que, além de agosto, as universidades também aceitam em janeiro e maio. A gente tem um super benefício que se o aluno quiser ir para começar em janeiro, geralmente o deadline para ele aplicar é um mês antes. Então, se ele chegar hoje no escritório em dezembro para querer em janeiro, ainda dá tempo. Ele ainda tem chance de ganhar a bolsa, mas provavelmente se ele aplicasse com mais antecedência, ele ia ter uma chance de uma bolsa maior. Isso é legal falar da questão dos intakes, né, das entradas nas universidades. Claro que vai variar de universidade para universidade, mas a maioria delas tem mais de um início, Isso. né? Então, agosto, janeiro e maio. E aí, pronto, já convencemos eles que querem ir para os Estados Unidos, né? A gente já, se não decidiu o curso que quer fazer, não tem problema, a gente vai entender, né, sobre cidade, o budget, porque a questão do investimento também é um ponto importante. Isso a gente vai fazer, né, com os nossos alunos. Agora vamos falar para eles o quanto que é fácil, super fácil, aplicar para, né, através da gente, né, e de vocês para a universidade. Então, como a Thaís já falou, a gente vai precisar saber as médias do aluno. Então, histórico. Então, para a graduação, a gente precisa do histórico dos 3 últimos anos do ensino médio. Para pós-graduação ou mestrado, a gente precisa do histórico da graduação e do diploma. E o histórico e o diploma sempre tem que estar juramentado, tá? Então, o primeiro documento é o histórico. O segundo documento, a gente precisa saber o nível de inglês do aluno. Pode ser o TOEFL, Cambridge, IELTS, mas se o aluno não tem nenhum certificado de proficiência, nós temos a solução. A gente tem o nosso próprio teste online, que é o teste que a universidade vai usar para admissão daquele aluno. Então é só a gente receber o nome completo e o e-mail do aluno, ele vai receber o e-mail com todas as instruções, ele faz o teste aonde ele quiser, ele agenda o dia e o horário. Fez o teste, a gente já envia automaticamente o resultado para as universidades. Então é o histórico, a gente precisa saber o nível de inglês e o passaporte. É só isso, gente. Uma vez que a gente está com esses 3 documentos em mãos, a gente escolhe quais universidades o aluno quer aplicar. Aplicou, prazo para a universidade responder é de 48 horas, 2 dias úteis, tá? A gente fala pro aluno que são 48 horas? Não, a gente fala uma semana, né? 10 dias. Mas as universidades respondem até 48 horas. Então é super fácil, super simples.
E a gente tá aqui para dar todo o suporte que vocês precisarem para escolher a universidade, qual universidade é mais forte numa área determinada, né? E tudo Ou que vocês interesse, né? precisarem. Questão de clima, né? Tem gente que tem problema de morar num lugar muito frio, né? Eu quero morar num lugar muito frio, porque no Brasil eu já tenho experiência muito de calor, Pois é, né? Enfim. é. Então, assim, temos um país de opções para vocês. Norte, sul, leste, Norte, oeste, sul, leste, região oeste, Santa centro, Cruz, né? Centro, tudo. Uma gama de opções também de cursos. Mais de 2.000 opções de cursos diferentes nas áreas mais variadas. Obrigada, meninas, pela participação. Obrigada, Neila. Estamos Obrigada, aqui, gente. a partir de agora, toda a equipe ETC, esperando por você para fazer o seu ensino superior nos Estados Unidos. Vem com a Shoreline.